A paz do Senhor, adolescentes. Tudo bem com vocês? Estudaremos hoje a lição de número 9. Mas antes de falarmos sobre esta lição, eu quero rapidamente com vocês aqui recapitular o nosso mês de maio. Esse mês nós tivemos 5 aulas online. Estamos num período atípico em que as aulas estão sendo exclusivamente através da plataforma do perfil da nossa congregação, no YouTube. Temos também os cultos online no Facebook. Pedimos inclusive que vocês continuem acompanhando, continuem curtindo, compartilhando. Não somente o alcance desses vídeos são para os membros da congregação, mas ele possui um amplo alcance. Então, em virtude disso, pedimos a vocês que continuem orando para que Deus nos abençoe, nos direcione nesse trabalho e que também muitas vidas sejam alcançadas e abençoadas. Aquilo que vier para agregar, aquilo que vier para edificar, que assim seja conforme a vontade do Senhor. Recapitulando o nosso mês de maio, nós estudamos algumas lições e elas foram bastante interessantes. Vou rapidamente recapitular cada uma delas. Na lição de número 5, nós estudamos sobre o desafio da massa de modelar. Ela fala sobre o nosso comportamento nos grupos sociais ao qual nós convivemos. Na lição de número 6, nós falamos sobre o convívio familiar. Convívio familiar que fala sobre a vida em família, o adolescente vivendo em família. Na lição de número 7, nós estudamos sobre a diversão saudável. Fala sobre o lazer. O adolescente cristão também tem seu momento de lazer, mas o lazer ele deve ser sempre compatível com a nossa conduta cristã. Na lição de número 8, nós estudamos sobre o namoro, relacionamento emocional, sentimental, em que contexto o adolescente está envolvido, há momento para namorar, qual é esse momento? Então, nós estudamos a respeito desses assuntos e hoje nós estaremos encerrando o mês falando sobre o desafio do consumismo. Essa postura, esse comportamento nas relações comerciais de cada um de nós que afeta aí a nossa vivência. Adolescentes, ao longo desse trimestre, eu espero que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Desejo que o Senhor visite a cada um de vocês no momento que você está vendo esse vídeo e que você continue aí firme na presença do Senhor, que em breve estaremos todos juntos. A lição, para iniciar, eu vou começar falando aqui sobre o texto que eu separei de acordo com esta lição, que se encontra em Filipenses, no capítulo de número 4, versículos de número 12 e 13. Filipenses, capítulo de número 4, versículos 12 e 13. Adolescente, você está com a sua Bíblia aí? Diz assim a palavra do Senhor: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa que escreveu esta epístola é o apóstolo Paulo. Claro, a época em que ele vivia é uma época diferente dos nossos dias. O comportamento, as relações de consumo, eram diferentes das quais são hoje. Mas a gente aprende aqui com Paulo preciosas lições somente com esses 2 versículos que ele transmite. Ao longo da lição, eu estarei aqui elucidando essa mensagem que ele deseja passar para cada um de nós, pois é uma mensagem que se aplica também a cada um de nós nos dias de hoje. Primeiramente, a gente vai entender o que é consumo. O título da lição é o desafio do consumismo, mas a gente vai entender primeiro o que é consumo. Consumo, em sua definição, é toda aquela relação de aquisição de bens que são importantes para a nossa sobrevivência ou para o nosso lazer, de certa forma. Não somente bens, como você comprar, por exemplo, um arroz, um feijão, você comprar um telefone, você contratar um serviço de internet, que aí já temos um serviço. Ou seja, o consumo não se relaciona somente a bens, se relaciona também a serviços.
Então nós temos aqui duas modalidades, né, dois objetos de consumo, bens e serviços. Então você contrata um plano de internet, você contrata um plano de celular, você contrata um plano de TV por assinatura, por exemplo, você está contratando um serviço, você está consumindo um serviço. O consumo, ele se coloca nessa relação de bens ou serviços que são destinados a uma manutenção do nosso bem-estar, uma manutenção da nossa subsistência, da nossa sobrevivência, ou um lazer que a gente deseja ali estar adquirindo, estar desfrutando. E o consumo ele está relacionado a uma aquisição de forma moderada, ou seja, de forma equilibrada, que não vai te acarretar prejuízo, que não vai te acarretar danos, nem físicos, nem emocionais, nem financeiros. Embora alguns desses bens muitas das vezes são conquistados com dificuldade, mas o que caracteriza ele como consumo é justamente a necessidade envolvida na aquisição do serviço ou do bem e a forma como você está adquirindo, se você está adquirindo aquilo ali de forma equilibrada, né? De forma mais natural possível, né? Sem comprometer as suas finanças, sem comprometer a sua saúde psicológica, né? Sua saúde mental. Esse é o consumo. Agora vamos definir o que é consumismo. Consumismo, galera, ele é o consumo em excesso, o consumo de forma descontrolada, de forma que você ali comprometa a tua saúde financeira, você comprometa a tua saúde emocional, de forma que você faça isso de forma descontrolada. Então, o consumismo ele é um consumo em excesso e ele está relacionado especialmente a bens e serviços supérfluos. O que seriam bens e serviços supérfluos? Bens e serviços supérfluos são aqueles dos quais você adquire ou consome sem necessidade. Você não precisa daquilo, aquilo ali é algo a mais do que você precisaria comprar. E aí você acaba comprando de forma, muitas das vezes, compulsiva, aquilo que você não precisa. Você acaba indo comprar um item, aí você vê um outro que você nem planejava adquirir, você acaba levando também, gastando um dinheiro a mais, por exemplo. Então, o consumo em excesso, ele gera um comportamento que a gente chama de consumismo. Então, galera, uma outra coisa que é importante a gente entender sobre o consumismo é de que ele é um tipo de comportamento e ele é um comportamento prejudicial, um comportamento nocivo. A gente vai entender isso ao longo dessa lição. E o que ajudou a desenvolver o consumismo? Uma das coisas que ajudou a desenvolver o consumismo foi a mudança no comportamento da sociedade ao longo do tempo. Como eu falei para vocês aqui no início, o apóstolo Paulo, ele vivia numa época diferente da nossa. As relações de consumo na época de Paulo eram diferentes das relações de consumo, são diferentes, né? Das relações de consumo da nossa época. Ao longo da história da humanidade, a gente passou por vários processos de fabricação de bens, de desenvolvimento de serviços. E um dos pontos marcantes da história da humanidade que contribuíram para a rápida evolução da produção de bens e serviços foi a industrialização. Com a industrialização, os bens e serviços começaram a ser produzidos em larga escala, em ampla escala. A quantidade de bens e serviços ofertados aumentou de uma forma muito grande, especialmente os bens que são fabricados, que são produzidos. Os serviços, eles, consequentemente, também se aperfeiçoaram e evoluíram e aumentaram a sua oferta e a sua variedade. Hoje, com o avanço da tecnologia da informação, nós temos especialmente uma diversificação enorme de serviços. Inclusive, os serviços correspondem a uma grande parcela da atividade econômica. A maior parte, né, da economia adolescente, ela está associada aos serviços, né, a esse setor de serviços.
Mas em relação aos bens também, a questão da industrialização ela foi bastante decisiva para a sua expansão e variedade. Essa questão de você oferecer mais bens, ela gera, se eu produzo mais bens, né, mais itens, eu preciso que pessoas comprem essas coisas. E muitas dessas coisas que eu vou produzir, de repente, não são de necessidade imediata ou necessidade básica das pessoas. Como eu falei para vocês, existem os bens de necessidade, né, básica, obrigatória, alimentação, por exemplo, e roupas também, e existem bens supérfluos, coisas que você não tem necessidade de estar adquirindo, mas às vezes porque uma pessoa tem, um amigo tem, você também quer ter. E você não tem necessidade daquilo para aquele momento. Então, isso se torna um bem supérfluo. Mas como houve essa produção muito grande de bens e serviços, houve a necessidade de você criar nas pessoas esse sentimento de necessidade, colocar dentro delas que elas precisam de um bem sem necessariamente precisarem. Daí, com o tempo também, foram evoluindo as propagandas, os comerciais que a gente vê no dia a dia, né? Seja nas mídias de internet também, são repletos de anúncios, e na televisão. No dia a dia a gente também tem visto, né, nos comerciais uma grande evolução da propaganda. Tudo isso é propaganda, tudo isso é uma forma de você publicar ali o bem para que as pessoas venham olhar aquele produto e queira desejá-lo e queira comprá-lo, adquiri-lo. E a propaganda ela tem uma função muito importante nessa questão de desenvolver dentro da gente uma necessidade de comprar, uma necessidade de adquirir. Você compra, por exemplo, vou usar o celular, você compra um celular de uma geração, e aí imediatamente, em questão de meses, surge um celular daquela geração ali que já é mais evoluído, uma nova geração. E você vê que o teu celular já está mais lento, o sistema dele já atualizou, porque o outro celular que é mais robusto, que tem mais recursos, né, precisa de um sistema mais evoluído para rodar determinados programas, vai aperfeiçoando, e aí o teu celular se torna obsoleto, defasado em relação àquele celular novo que já lançou e você já sente uma necessidade de trocar. Ou a propaganda a propaganda coloca dentro de você esse desejo de você adquirir um novo celular porque aquele ali já não presta mais, de acordo com aquelas funções que ele tem, já tem um outro melhor. E sendo que o celular ele está aí para atender necessidades básicas de comunicação. Então, por causa de uma câmera com mais megapixels, ou por causa de um vídeo que grava numa resolução melhor, ou numa memória que é maior, 2 vezes maior, 3 vezes maior do que a do teu celular, aí você já quer adquirir um novo celular. Será que isso realmente é necessário? Então, a propaganda ela está preocupada em criar necessidades. Daí ela também cria ilusões e associa bens e serviços a uma qualidade de vida melhor, como se aquelas pessoas da propaganda ali, vocês, não sei se vocês reparam, são pessoas estilosas, são pessoas sempre sorridentes, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que são queridas ali no círculo social delas, quando elas mostram o produto dela para as outras. Não sei se vocês já repararam isso. Então a propaganda ela tem essa função e ela colabora muito para desenvolver o consumismo. Então, galera, a industrialização e a propaganda elas têm um papel bastante importante nessa questão do consumismo. Bem, com isso você já deve ter percebido que o consumismo ele está ligado diretamente à valorização dos bens materiais. Então, uma pessoa consumista, ela tem um comportamento bastante materialista. Afinal de contas, ela acredita ali a sua satisfação pessoal, a sua realização, a sua felicidade, a aquisição de bens e serviços. E nós sabemos que isso é totalmente incompatível com a nossa postura, com o nosso comportamento cristão. É um comportamento que vai na contramão daquilo que a palavra nos afirma. A gente leu aqui em Filipenses, Paulo falando que ele sabe lidar com todas as situações
terrenas, às quais ele estava sujeito como ser humano que ele é. E nós também, né? Isso se aplica a cada um de nós. Então nós precisamos ficar atento para que não sejamos afetados por esse tipo de comportamento. O consumismo ele traz diversos males para as nossas vidas. Uma delas é a ruína financeira. Uma pessoa consumista, ela está disposta a gastar, está disposta a usar o dinheiro dela, e até o dinheiro que ela não tem, pois ela acaba contraindo dívidas para adquirir bens e serviços das quais ela acredita ter necessidade, porque ela foi levada a pensar dessa forma, e isso acaba trazendo uma ruína financeira para ela. Ela acaba deixando de ter dinheiro para as outras coisas que são realmente importantes, para a aquisição de bens supérfluos. O consumismo também traz um prejuízo no relacionamento com as outras pessoas, uma vez que por contrair dívidas, por colocar a sua felicidade, colocar a sua satisfação pessoal em bens e em serviços, ela acaba desvalorizando os relacionamentos pessoais. Também um outro comportamento, um outro malefício, né, que o comportamento consumista traz é justamente a questão da pessoa viver frustrada. Afinal de contas, ela nunca vai conseguir se satisfazer. Ela sempre vai estar querendo adquirir mais. Eu dei o exemplo do celular. Você adquire um celular, daqui a alguns meses surge um outro melhor, com especificações técnicas melhores. Você vai ver aquele teu e não vai ficar mais satisfeito com ele, porque você vai ficar pensando assim, caramba, eu poderia ter um outro celular, esse que saiu agora, que é melhor que o meu, cara, esse meu aqui já não presta mais, já tá lento, começa a botar defeito no aparelho. E aí você cria, né, essa ilusão que a propaganda colocou em você de que o teu celular não presta mais. A propaganda não está dizendo isso diretamente, mas ela está te levando, te induzindo, mostrando um outro aparelho mais evoluído. Então, a frustração é uma outra coisa de negativa que o consumismo traz. Na verdade, o consumismo ele não traz nada positivo, né? Mas eu estou exemplificando aqui para vocês os pontos negativos do consumismo. Então são esses, galera. Essa questão da ruína financeira, de você se endividar, de você não ter consciência, né, daquilo que você está usando, aplicando com o seu dinheiro, com os seus recursos. Essa questão da frustração, de você acabar nunca ficando satisfeito, nunca alcançando a felicidade, a realização que as propagandas prometem, com o fato de você adquirir determinado produto ou contratar determinado serviço. E a questão do isolamento, você acaba se isolando, você acaba colocando ali os bens materiais em primeiro plano e você deixa valores importantes em segundo plano, como os valores espirituais que nós temos falado aqui, Paulo tem falado para nós também através dos exemplos. O próprio Jesus, né, nos orienta a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, dizendo que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então precisamos ficar atento às palavras de Cristo para cada um de nós, adolescentes. Garanto que cada um de vocês conhece essa palavra que Jesus deixou para cada um de nós. E como então eu vou me comportar diante dessa questão do consumismo? Como eu evito o consumismo? Primeiramente, buscando o reino de Deus, buscando os valores espirituais, buscando ter paz, buscando ter alegria no Senhor. Quando você coloca Deus em primeiro plano na tua vida, nada vai ser capaz de ocupar o primeiro lugar, ok? É o primeiro e básico, né, passo para você se afastar do consumismo. E a nossa lição ela nos dá 5 dicas para nós nos comportarmos de forma consciente na hora que formos consumir, formos comprar, formos contratar serviços. A primeira delas é a gente ser crítico em relação às ofertas e propagandas, ou seja, nós precisamos ser céticos com as propagandas, né? Na propaganda tudo é bonitinho, tudo é perfeito, mas a gente sabe que o mundo em que vivemos não é perfeito, não é certinho, nem sempre vai dar certo aquilo que planejamos, nem sempre vai dar certo aquilo que nós desejamos, nem sempre vai se realizar aquilo que queremos.
né? Mas a propaganda não vai dizer isso, porque o objetivo da propaganda é vender. Então, sejamos críticos, sejamos céticos. Outra observação, quando formos sair para comprar, se você decidiu ir comprar por exemplo, uma câmera ou um material escolar, você não faz a lista, você não se organiza, então vá lá e compre aquilo que você se propôs a comprar. Procure não ficar tentado, ou procure não ceder à tentação quando você chegar naquele local onde você vai adquirir um bem ou um serviço e querer sair comprando outras coisas que não faziam parte daquela sua lista. Saia com o objetivo, tenha responsabilidade sobre o seu dinheiro. Então pense bem sobre o que você vai comprar e seja ali disciplinado com relação a isso. Outra observação é priorizar a vida espiritual mais que a terrena. Foi um dos pontos que eu falei que é o básico, né? Quando você consegue fazer isso, você acaba sabendo o que valorizar. E aí você acaba rejeitando aquilo que é supérfluo, desnecessário para você, que você acreditava que seria, mas que não é necessário. Porque hoje, nos dias de hoje, a gente vive mais pelo ter do que pelo ser. Valoriza-se muito mais as pessoas pelo que ela tem do que pelo que elas são. E a gente sabe que isso é totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos orienta. A Bíblia valoriza o que nós somos. O que você é para Deus. É isso que importa. Aprenda o bom exemplo alheio, né? Nós separamos aqui os 5 pontos em A, B, C, D e E. Aprenda com um bom exemplo alheio. Procure estar perto de pessoas que tenham esse tipo de pensamento, esse tipo de consciência. Procure aconselhar pessoas que são consumistas a terem um comportamento compatível com a palavra de Deus e que rejeitem esse tipo de comportamento tão prejudicial. Também confie na providência de Deus. A nossa vida ela é mais preciosa do que qualquer bem desse mundo. Então, não coloque a tua vida em função de um bem ou de um serviço que você não consegue comprar. Eu sou tão infeliz porque eu não consigo comprar determinada coisa que eu tanto queria. Cuidado, isso não é bom, isso não é saudável para a tua vida espiritual e emocional. Porque se você pensar dessa forma, você vai viver frustrado. Mas há algo que satisfaz a cada um de nós de forma completa, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, adolescentes? Eu espero que essa lição venha edificar a vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, que você tenha aí um ótimo dia, ótima noite, ótima manhã, não sei qual horário que você estará vendo esse vídeo, mas que o Espírito Santo de Deus seja contigo, que nós possamos aqui, meditando na palavra de Deus, desenvolver comportamentos que venham glorificar ao Senhor, venham testemunhar de Deus nas nossas vidas e que nós venhamos nos aperfeiçoar a cada dia. Amém? Que Deus abençoe.